E aí, pessoal, graça e paz. Então eu venho aqui nessa manhã bonita aqui. Eu estou na usina Luiz Gonzaga, estou no meu trabalho, porém estou no meu intervalo. E aproveitando esse tempo de intervalo, eu vim aqui fazer um vídeo falando da palavra de Deus para vocês. Esse lugar bonito que vocês estão vendo aí, né, a barragem aqui de Itaparica, a barragem da usina Luiz Gonzaga, o Rio São Francisco. Vou girar aqui para vocês verem que lugar lindo, não é isso? Então vamos lá. Epístola de Judas. Nós vamos falar dessa carta maravilhosa. É uma epístola de apenas um capítulo, texto bem pequeno, e ela fica ali posicionada no penúltimo livro da Bíblia, tá juntinho de Apocalipse. Quem escreveu a epístola de Judas? Claro, foi Judas, né? Mas a pergunta é, qual Judas? Nós vemos várias pessoas com o nome de Judas na Bíblia e existem algumas teorias. Eu vou citar apenas a que eu acho mais plausível pelo texto. Esse Judas é o irmão, mais um irmão do Senhor Jesus. Na própria epístola ele diz que ele é irmão de Tiago. E a gente já viu lá na epístola de Tiago que a maioria dos estudiosos, a maioria dos especialistas acreditam que quem escreveu aquela epístola de Tiago foi o irmão de Jesus, Tiago, e a gente vai ver Tiago citado como irmão de Jesus, tanto pelo apóstolo Paulo, como também lá em Mateus, capítulo 13, versículo 55. Nesse mesmo texto de Mateus, capítulo 13, versículo 55, a gente também vê outro irmão de Jesus chamado Judas, né? Nessa epístola de Judas, ele diz que é servo do Senhor Jesus e irmão de Tiago. Por não conter nenhum título, apenas o nome puro, irmão de Tiago, entende-se que esse Tiago é alguém muito conhecido dos destinatários, alguém que era famoso. Então, possivelmente, muito provavelmente, ele estava falando do Tiago, que era líder da igreja em Jerusalém. Outra coisa, ele disse que é servo do Senhor Jesus, né? Alguém diz, não, é porque ele não disse que era irmão do Senhor Jesus, é porque Jesus Cristo é o Senhor. E nesse momento, Judas está usando de sua humildade e da honra que ele tem pelo Senhor Jesus para se declarar servo, alguém que serve, alguém que está abaixo. A palavra no grego ali é doulos, né? Alguém que está à inteira disposição do seu Senhor. E independente de Jesus ser irmão dele, ele considera Jesus, ele honra Jesus como seu Senhor e Salvador, e a gente vai ver isso na carta. Qual é o tema da carta? Se você observar no versículo 3, Judas tinha um tema, ele estava se preparando para falar sobre a salvação comum, mas ele decide mudar de assunto para tratar de um problema que estava acontecendo naquela igreja. Um problema que inclusive acontece na igreja até hoje. Heresias, falsos ensinos, pessoas mal intencionadas introduzidas, infiltradas dentro da igreja. Ali se tinha algo que anos depois se transformou numa seita, numa heresia chamada gnosticismo. Um pessoal que negava a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, eles não acreditavam que Deus pudesse se encarnar, né? Que Deus, sendo um ser espiritual e divino, não poderia ter se envolvido com o natural, com o carnal, e por isso eles negavam Jesus Cristo como Senhor, como Deus, como Salvador. E além do mais, essas pessoas disseminavam um ensino de que a graça perdoa tudo e por causa da graça nós poderíamos continuar pecando. Eles transformavam a graça em libertinagem, né? Eles diziam, nós somos livres, mas não no sentido que a Bíblia prega que nós somos livres, mas no sentido que a gente poderia pecar, porque a graça estava aí para nos perdoar. E isso é uma heresia, isso é um falso ensino que Judas vem combatendo nessa carta. Essa carta tem uns pontos interessantes, porque para criticar essas pessoas malignas que existia dentro daquela igreja, ele usa exemplos, ele fala de Sodoma e Gomorra, que eles foram julgados, ele fala do povo de Israel no Egito, que cometeram o pecado e foram julgados por isso. Ele traz o exemplo dos anjos caídos, que também foram julgados pela desobediência. E ali ele vem e cita algo bem interessante. Ele cita uma luta entre o anjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum.
E verificou-se que essa história está num livro apócrifo chamado A Assunção de Moisés, ou O Testemunho de Moisés. Além dessa citação desse apócrifo, A Assunção de Moisés, Judas também cita outro apócrifo que é o livro de Enoque. André, esses apócrifos, por serem citados por Judas, são considerados palavra inspirada por Deus? Não. Entende-se que a parte desses apócrifos que Judas citou, sim, são verdades bíblicas. São partes do livro que o Espírito Santo informou a Judas que eram verdades inspiradas por Deus. Mas esses livros nada era mais, nada era menos que livros importantes para a cultura daquela época, que eram lidos por eles naquele contexto, e Judas tirou algo desse livro que o Espírito Santo informou a ele que era uma verdade que precisava ser exposta para aquela igreja e para mim e para você como igreja do Senhor. O propósito não era somente citar, mas era citar dentro de um contexto de alerta, onde a igreja tem que estar totalmente alerta e ter cuidado com falsos ensinos, com pessoas que dissimulavam a graça, com pessoas que pregavam uma vida de pecado. Então ele fala dessas pessoas, ele chama essas pessoas de nuvem sem águas, levadas pelo vento. São pessoas que não têm conteúdo teológico, pessoas que não têm a palavra de Deus dentro deles, pessoas que enganam, pessoas que andam em pecado e pregam uma vida de pecado, e falando contra essas pessoas, Judas usa esses exemplos, né? A carta também vai trazer, além desse alerta contra os falsos ensinos, vai trazer orientações quanto a uma vida de santidade, e também vai falar a respeito da nossa esperança, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma carta poderosa, uma carta pequena, uma carta cheia de ensinamentos, de alertas, que vai te trazer uma palavra motivadora, uma palavra aconselhadora, encorajadora a respeito de santidade e a respeito da nossa esperança. Pratique essa palavra. Graça e paz.